aprendendo a orar com a palavra de Deus. Meus irmãos, nesse momento nós vamos refletir sobre a oração. Como aprender a orar com a palavra de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de se colocar diante de Deus, falar com Deus, com intimidade. Isso tudo nós só vamos ter quando nós conhecermos mais desse Deus. Quem é Ele? Qual é o poder dEle? Quais são as promessas dEle para as nossas vidas? Então, a oração requer algumas coisas de nós. Um estado de espírito. E é isso que nós vamos ver hoje, aprendendo com a palavra de Deus, que alimenta e nutre as nossas almas. Inicialmente, quem pode orar, né? Quais são as pessoas que podem orar? Como devem estar as pessoas, né, que vão orar? Primeiro, nós aprendemos no Salmo 66, versículo 18, que diz assim, olha, se eu, no coração, contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Quem escreveu esse salmo? Esse salmo foi Davi quem escreveu. O que ele está dizendo? Davi era rei, tinha um poder aquisitivo muito bom. Mas o que ele está dizendo? Ele sabe o que ele está falando. Ele está falando assim, olha, se eu tivesse cultivado a vaidade no meu coração, Deus não teria me ouvido. Ou seja, Deus não gosta dos vaidosos. Então, se tem algo que nós devemos eliminar do nosso coração, lutar contra, é a vaidade. Porque isso é um obstáculo à oração, que agrada a Deus. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25, nós aprendemos. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, meus irmãos, o que acontece? Às vezes, quando nós vamos orar e colocar as nossas vidas diante de Deus, as nossas petições, os nossos problemas, nós estamos com o coração pesado, nós estamos com o coração preso, nós não queremos liberar o perdão e temos problema com alguém. Então, aquele perdão que nós não queremos liberar, que nós temos dificuldade para liberar, ele preenche o espaço do nosso coração, que era para ser preenchido com a paz de Deus. Então, quando nós deixamos de perdoar, nós deixamos, então, um espaço preenchido que não cabe ali a paz de Deus, porque está preenchido, o coração está preenchido com rancor. Então, o que acontece? Nós temos que exercitar o perdão. Como é que é isso? Ora, você está com problema com alguém, está com dificuldade de perdoar. Começa colocando em oração. Primeira coisa, coloque em oração. Senhor, eu não estou me sentindo capaz, eu não estou conseguindo perdoar essa pessoa por causa disso e disso. Mas nesse momento eu libero o perdão em nome de Jesus. Aí durante o dia lembrou da mágoa. Faz uma oração breve. Senhor, eu estou lembrando, isso está me corroendo, mas eu libero o perdão. Me ajuda, por mim mesmo eu não consigo. Me ajuda. E aí vai orando e colocando e perdoando a pessoa. Orando pela pessoa. Quando você menos esperar, aquela mágoa, aquele rancor vai ser tirado, arrancado do seu peito, do seu coração. E aí então você vai ter espaço para a paz de Deus. Isso é uma bênção nas nossas vidas. Em Mateus capítulo 9, versículo 29, nos diz assim, ó. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. O que acontece? Quando nós vamos orar, nós temos que ter fé. Primeiro, como é que nós exercitamos a nossa fé? Lendo a palavra de Deus. Ouvindo o que Deus tem para nos dizer. Porque quando oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, Deus fala conosco. Nós precisamos ouvir a Deus, o que Ele tem para nós. Isso fortalece, alimenta, nutre, nos dá esperança. Então, quando a gente vai orar, o que a gente faz na oração? Nós agradecemos, nós pedimos, né? Então, a gente tem que ter fé. Como é que eu vou pedir alguma coisa para alguém, por exemplo, para o meu conhecido, se eu não tenho fé que ele vai ser capaz de realizar aquilo que eu estou pedindo? Então, quando nós colocamos diante de Deus uma causa, nós temos que ter fé
que Deus é capaz de resolver aquilo, que Deus é capaz de cumprir as suas promessas. Então, ter fé, quando eu vou orar, quando eu vou pedir, eu tenho que ter fé que Deus vai ouvir a minha voz e agir como se Deus já tivesse ouvido. Então, ter fé é acreditar que Deus pode realizar o impossível na minha vida e na sua vida. O que nós aprendemos em Mateus capítulo 21, versículo 22? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, crer quando nós oramos é fundamental. Nós aprendemos a crer em Deus conhecendo esse Deus, lendo a sua palavra, sabendo quais são as promessas de Deus. Promessas de vida eterna, de consolo, de vitória nas nossas vidas. O que nós aprendemos em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ora, o que nós temos que ter em mente quando nós vamos orar? Primeiro, que nós temos que confiar em Deus. Segundo, que Deus vai fazer de acordo com a vontade dele e não com a nossa vontade. Por quê? Por que tantas pessoas têm problema com isso? Ah, Deus não me ouviu, não fez do jeito que eu quis. Porque o nosso jeito, ele é imperfeito. Nós pedimos uma coisa agora, mas nós não sabemos o que nós pedimos, porque às vezes as consequências daquilo que nós estamos pedindo naquele momento na oração é algo que na frente vai nos prejudicar. E Deus sabe de todas as coisas. Então Deus faz conforme a vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é o melhor para nós. Então, se você está orando e Deus não fez a sua vontade, acredite. Se ele não fez a sua vontade, é porque a vontade dele é melhor para a sua vida. Então nós temos que tomar uma decisão, confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E continuar orando. Por quê? Porque eu e você devemos orar. Quem nos ensina é Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha, é a palavra de Deus quem nos ensina. Orar quando? Orar sempre, sem cessar. Orar pequenas orações quando nós estamos lavando a louça, limpando a casa, no trabalho, né? na fila do supermercado, na farmácia. E tem aqueles momentos que nós temos que separar para estarmos com Deus, fazer a nossa devocional, né? Aqueles momentos de conversa mais longa, geralmente à noite, quando nós vamos, antes de dormir, antes de estar caindo no sono, né? E de manhã, colocar diante do Senhor as nossas vidas. Isso é um dever de todo cristão que confessa acreditar que Jesus é Senhor e Salvador. Então a oração, ela é um dever meu e seu como cristãos. E nós não devemos esmorecer. O que significa isso? Olha, hoje eu estou muito cansado, hoje eu estou exausto, exausta, hoje eu briguei com todo mundo, hoje eu estou assim, olha, de saco cheio, eu já recebi, já aconteceu de tudo. Eu não vou orar por causa disso. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos acreditar que as nossas dificuldades também moldam o nosso caráter. Faz parte do nosso aprendizado. A Deus disciplina aqueles que Ele ama. É como um bom pai que disciplina o filho para que ele seja um filho educado. Você disciplina o seu filho para o bem dele. E assim Deus faz conosco. Então nós devemos orar como algo que é uma obrigação nossa diante daquele que é o nosso Senhor, né? E não esmorecer. Lucas escreve em Atos capítulo 6, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então nós devemos nos consagrar à oração, nos dedicarmos à oração, devemos ler a palavra, o livro de Salmos, que é uma escola de oração, como diz Agostinho, né? Uma maravilhosa faculdade de oração, lermos livros cristãos, né? de pessoas que viveram e que vivem e que têm uma experiência maravilhosa com Deus e que coloca aquilo naquele livro que vai alimentar as nossas almas e nos ajudar nessa nossa caminhada. Nós aprendemos com Marcos, no capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, por que nós devemos orar? Porque a nossa carne é fraca. Porque o espírito muitas vezes está pronto, mas a carne é fraca. Tem coisas que nos enfraquecem. E o inimigo aproveita coisas assim, coloca as coisas na nossa frente de imediato. Às vezes não dá nem tempo de pensar direito. Mas se estivermos feito uma oração antes, pela manhã ou à noite, orando e vigiando, vigiar é você estar sempre atento àquilo que pode ser tropeço na sua vida, que vai servir para romper o seu relacionamento com Deus, a sua paz com Deus. Então, orar e vigiar é estar atento, prestando atenção nos acontecimentos e sempre orando, sempre confiando. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Esse é um caminho, olha que caminho lindo que a palavra nos ensina, né? O que a gente tem que colocar? Que não adianta a minha ansiedade e a sua ansiedade, que nos impede de dormir, às vezes de comer, ou então comer demais, não vai resolver os nossos problemas. O que vai resolver os nossos problemas é colocar diante de Deus os nossos pedidos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, conversando com Ele, pedindo estratégias, pedindo caminhos, visões, pessoas para nos ajudar, pedindo que Ele envie os meios, que nos dê condições espirituais, física, mental, financeira, para resolver os nossos problemas. E isso em oração, diante de Deus, no seu quarto, ou no lugar onde você está ali, podendo falar com Deus, suplicando e sempre lembrando de agradecer. Agradecer pelo dia, pela sua saúde, pela vida. Agradecer, porque apesar das dificuldades, nós estamos vivos, respirando, trabalhando com saúde. Colossenses, capítulo 4, versículo 2, Paulo nos ensina: perseverai na oração, vigiando em ações de graças. Então, perseverar, vigiar, não desistir. Tem gente que começa uma semana orando, um mês, daqui a pouco parou de orar, parou de acreditar, a vida mudou, acelerou. Não! Se a vida acelera ou diminui o ritmo, que seja sempre com Deus. Se estamos indo rapidamente ou devagar ou parados, não importa a situação. O importante é estarmos com Deus. Um com Deus é maioria, amém? Fiquemos firmes, eu e você. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim, Paulo, para motivar e exortar Timóteo e também a mim e a você. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha, tem uma coisa muito importante na oração que eu e você temos que lembrar sempre. Nós devemos orar nos colocando diante de Deus, primeiro elevando o nome de Deus. Depois, dizendo que Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, a ti pertence todo o poder, toda honra e toda glória. Tu és o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, aquele que luta a nossa batalha e que nos dá a vitória. Tu és o Deus do impossível, tu és Deus maravilhoso, glória a Deus. E depois, então, nós vamos colocar diante dele as nossas petições. Depois que elevarmos o nome de Deus, também agradecemos pelas nossas vidas, pelo alimento de cada dia, pelo lar que nos acolhe, por todas as vitórias, por todas as bênçãos recebidas, orações atendidas, e depois nós vamos pedir. Só que na hora de pedir, nós temos que lembrar sim de pedir por nós, mas lembrar também de pedir pelo nosso próximo mais próximo, os nossos familiares, por aqueles que nós não temos afinidade, por aqueles que nós temos que perdoar ainda, que nós não conseguimos tratar ainda. Pedir por essas pessoas, interceder por aqueles que nós não temos afinidade. E também por aqueles que nós amamos, por aqueles que nós não temos afinidade, orar pelas nossas autoridades, os nossos governantes. Quando nós oramos,
nós deixamos de colocar a nossa vida no centro das coisas e partimos para lembrar de outras pessoas, enquanto nós oramos por outras pessoas, Deus vai abençoando ainda mais as nossas vidas. Deus vai limpando o nosso coração, a nossa mente, vai agindo ali de uma maneira poderosa e que eu e você não entendemos. Mas aqueles que experimentam esse momento sabem dizer melhor do que eu, porque eu já vivi, estou dando o meu testemunho, mas você também pode dar o seu testemunho. Olha, eu orava por fulano que eu não tinha afinidade e aconteceu isso, sabe? De repente Deus deu uma oportunidade que nós fizemos as pazes, eu tive condições de perdoar e de ser perdoado, e aí as maravilhas vão acontecendo. Então, para que eu e você tenhamos vida tranquila, é fundamental que outros também tenham. Então, a nossa paz depende da paz da cidade, do país, das autoridades, das pessoas, dos vizinhos, no trabalho. Então, por isso é que nós oramos pelas outras pessoas, para que eles tenham paz, para que nossa paz não seja abalada. E é uma maneira, e é uma prova de amor, né, de piedade, orar pelos outros. Isso é uma bênção que você deve estar experimentando ou então vai experimentar. E para quem, né, devemos orar, continuando, Romanos nos ensina, Paulo nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, 27 e 34, ele diz assim, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nós aprendemos o seguinte, que nós não sabemos orar como convém. Isso é uma verdade. Oramos mal, oramos de qualquer jeito, apressadamente, não é? Mas acontece que essas orações, tanto essas orações quanto aquelas orações maravilhosas que fazemos muitas vezes no nosso quarto, na nossa intimidade, elas não se perdem. A oração é algo que não se perde, seja ela curta, média ou longa, ela não se perde. Ela chega diante do altar de Deus, porque o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você nessas nossas fraquezas, nessa nossa falta de capacidade de nos colocar em santidade diante de Deus. Então, o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Oh, glória a Deus! Glória a Deus por isso. E quem vai te condenar? E quem vai me condenar? Ninguém. Quem nos condena, quem nos absolve, quem nos salva é Cristo Jesus. Ele é o nosso juiz, ele também é o nosso salvador, é nosso advogado. Então, não se preocupe com o julgamento das pessoas. Creia no Senhor Jesus. Se preocupe com Jesus. Não se preocupe com a fofoca, com a inveja alheia. Se preocupe com a sua relação com Jesus Cristo. E o resto você deixa e esquece. Porque quem te julga não tem poder sobre você. Quem tem poder sobre a sua vida é Cristo Jesus. É quem te criou, é quem te sustenta, é quem direciona a sua vida. Amém? E lembrando sempre o que Paulo fala em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, orai sem cessar. Essa é a palavra de hoje que nós temos para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê discernimento, esperança renovada no poder do Espírito Santo, uma fé genuína, uma fé verdadeira, a fé que Ele deu aos seus servos verdadeiros, que Ele dê a mim e a você também, que Ele te alimente, que Ele te fortaleça, que Ele te prepare para a batalha, que Ele te dê a vitória, que você seja um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.